Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Professor Lucas na área para a gente ver mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que cai bastante em concurso público. Galera, hoje nossa aula é sobre juros simples. Então eu preciso que você fique até o final dessa aula. Por quê? Presta bem atenção. Juros simples é um assunto que sempre está presente em concursos públicos, tá? Em vestibulares também, obviamente, mas em concurso público é raro você encontrar um edital de nível médio que você não vai encontrar juros simples dentro do conteúdo programático. Então fica nessa aula que, além de destrinchar para você o que é juros e o que é um juro simples, nós vamos fazer algumas questões, bastante questões, para você ver como que isso pode ser aplicado dentro da sua prova, tá? Então vale muito a pena você ficar até o final dessa aula, ok? Fique até o final. Show, galera? Então tá. Então vamos lá, vamos direto para o que interessa, vamos para a nossa aula de hoje. Vou colocar aqui para vocês. Bom, pessoal, como eu falei, hoje o nosso assunto é juros simples. Então a gente entra aí numa parte de matemática financeira e a gente vai tentar fazer uma aula bem direta para que você foque bastante na execução de questões, tá? De exercícios. Você ampliar seu repertório de fato. Então vamos lá, o que que é um juro simples? Antes da gente falar sobre o que é um juro simples, a gente precisa falar sobre o que é juros, né? O que é juros? Qual é essa definição de juros? Pessoal, juros nada mais é do que a remuneração sobre o capital, tá? Como assim, professor? É, Quando você trabalha, no fim do mês você é remunerado por esse trabalho, né? Essa remuneração nós chamamos de salário. Salário é a remuneração em cima do seu trabalho. Agora, os juros é a remuneração em cima do dinheiro. Ou seja, ao invés de você estar trabalhando, você está emprestando dinheiro. Em troca, você é remunerado por esse empréstimo. Isso nós chamamos de juros. Assim como uma remuneração sobre um imóvel, nós chamamos de aluguel, né? Então, você não está trabalhando para receber, sei lá, R$ 1.200 de aluguel. Ao invés disso, você cede um imóvel que você tem para alguém morar ali e todo mês a pessoa te paga por isso. A remuneração sobre isso nós chamamos de aluguel. A remuneração sobre o empréstimo de um dinheiro ou sobre o uso do dinheiro nós chamamos de juros, tá? E aí existem alguns regimes que nós chamamos de regime de capitalização, tá? E o regime de capitalização simples, qual é esse regime? O regime de capitalização simples, ele ocorre sempre sobre o capital inicial, tá? O que que isso significa, tá? Os juros ou a taxa de juros vai incidir sempre sobre o capital que iniciou a operação. E essa é a grande diferença do juros simples. Qual é o outro juros, professor? Existe outro? Existe o composto, que nós não vamos falar hoje sobre ele, mas qual é a diferença? O juros simples, ele vai incidir sobre o capital que iniciou a operação. O juros composto, ele incide sobre o capital presente no início do período de capitalização. Como assim? Se o seu período de capitalização for mensal, vamos supor que você aplicou R$ 100. Sobre esse 100, incidiu juros. Então, esse 100, vamos supor que virou 110. No mês que vem, a taxa não vai incidir mais sobre os 100 que você começou. Vai incidir sobre o total que você tem na sua conta, que é 110. Então, ele vai incidir sobre R$ 110. E aí, em cima dele, é aplicada a taxa. No mês seguinte, você já não tem mais 110, você tem outro valor. E a taxa de juros vai incidir sobre esse novo valor. O juros composto é isso. É basicamente o que acontece com a fatura do seu cartão de crédito. Se você atrasar ela, o mês que vem, ela vai estar maior.
E se você não pagar de novo, os juros vai incidir sobre o novo valor da fatura, não sobre o total que você devia inicialmente. Beleza? Bom, então onde que é aplicado o juros simples? Um exemplo muito claro de aplicação são os boletos. Os boletos, normalmente, estão sobre eles sendo trabalhado o juros simples. Se você reparar, todo boleto tem uma multa e uma mora, tá? Essa mora é a mesma coisa que os juros, tá? O que que é isso? A multa, ela é aplicada uma única vez. Então, sei lá, tá lá no seu boleto assim: se você atrasar, pagar após vencimento, você tem uma multa de, sei lá, 10% e uma mora de 10% ao mês. Um exemplo seria esse aqui. Aí vamos supor que seu boleto era de R$ 1.000, tá? A multa é cobrada uma única vez. Não importa se você atrasou um dia ou um ano, a multa é uma única vez. Vai ser cobrado 10% de 1.000, que vai dar R$ 100. Agora a mora não, ela é cobrada 10% todo mês. E isso daqui é um juro simples, porque ela incide sempre sobre os R$ 1.000. Ela não vai incidir sobre o valor novo da sua dívida. Ela vai incidir sempre sobre os 1.000. Boleto é um grande exemplo de onde a gente vê juros simples todos os dias, tá? Todo boleto que você tem aí de prestação de carro, sabe? Sei lá, de uma loja que você compra, cara, do plano de saúde, ele vai ter lá uma mora e essa mora é um juro simples. Ela incide sempre o valor da sua fatura todo mês. Então, se você atrasou um mês, você vai pagar R$ 100 de juros, mais a multa. Se você atrasou 2 meses, você vai pagar mais R$ 100 de juros. Então, juntou com esse, mas esses 10% é sempre sobre o valor inicial, o valor ali do caso do seu boleto, beleza? Agora, existe uma fórmula que me permite calcular esse valor dos juros a, assim, e se eu atrasar o boleto por 2 anos, por 12 anos, sabe? Como é que eu calculo? E aí, a fórmula com a qual nós trabalhamos o juros simples é essa fórmula aqui, ó. Juros simples é igual. Eu vou passar duas fórmulas, tá? Essa aqui ou essa aqui, tá? É CIT sobre 100 ou apenas CIT? Ok? O que é isso? Vamos lá, vamos destrinchar. O C é o capital, tá? O que é o capital, gente? É o valor, tá? O I é a taxa. E o T é o tempo. Esses são os elementos aqui que compõem essa fórmula, tá? Deixa eu até arrumar aqui, subir um pouquinho para vocês conseguirem ver. Beleza? É isso aí. Então, ó, o C é o capital inicial, a taxa, o I é a taxa e o T é o tempo. Qual é a diferença de uma fórmula para outra, galera? Deixa eu explicar para vocês. Aqui, quando eu falo 10% ao mês,
Nessa fórmula aqui, eu vou botar apenas o 10, porque eu vou dividir por 100 no final. Aqui, eu teria que trocar o i por 0,1. Por quê? Porque 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. E 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1. Então, qual é a diferença? Aqui, eu uso o i igual ele aparece, igual o percentual aparece aqui. Aqui, eu preciso dividir o valor do percentual por 100, tá? Eu divido ele de uma vez. Aqui eu divido no final. Então, é basicamente isso que muda, mas as duas fórmulas são iguaizinhas, são as mesmas, tá bom? Só que aqui muda como eu uso o i. Detalhe importante: taxa e tempo precisam dialogar. Como assim dialogar, professor? Eu não posso estar com a taxa em ano e o tempo em meses, tá? Elas precisam estar na mesma unidade. Então, se eu falo taxa mensal, o tempo tem que estar em meses. Eu não posso estar usando uma taxa de 2% ao mês e trocar o tempo por 5 anos. Ao invés de usar os 5 no ano, eu tenho que transformar esses 5 anos em meses. Então, isso é algo fundamental, beleza? Ok. Outro conceito importante que nós precisamos ter aqui é o conceito do que é um montante, tá? Então, ó, o montante. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros. Exemplo, vamos lá. Vamos supor que você aplicou R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao mês. Beleza. Um mês após a aplicação, você tinha 10% a mais, né? Então, você tinha 1.100, beleza? 2 meses depois, você tinha 1.200. 3 meses depois, você tinha 1.300. Por quê? A sua taxa é 10%, aplicada sempre sobre o capital inicial. Então, passado-se um mês, você tinha 1.000 mais 100. Depois você tinha 1.100 mais 100. Depois 1.200 mais 100, né? Então, aqui está sendo acrescido, ó, no mês 0, você tinha 1.000, mas a cada mês que passa, você ganha 10% de 1.000, né? É somado ao seu valor 10% de 1.000. E aí depois a mesma coisa, soma-se 10% de 1.000, né? E assim vai indo. Beleza. Esse valor aqui, ele é chamado de quê? Qual foi seus juros até agora? Quanto você ganhou de juros? Observe que na sua conta tem R$ 1.300. Mas isso não é o valor de juros. O valor de juros é apenas 300. É o que você ganhou a mais do que você depositou, né? Os 1.300 é o que nós chamamos de montante. Montante, então, é o capital aplicado mais os juros que você ganhou. Por quê? Eu ganhei R$ 300 de juros, ó. Eu ganhei 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Eu ganhei R$ 300. Por isso que eu tenho 1.300. Então, meus juros é 300, mas o meu montante é o capital mais os juros, que é 1.300. Entenderam? Beleza? Então, esse conceito aqui, ele é bem importante para você conseguir avançar no conhecimento e principalmente interpretar questões. E aí nós vamos ao que interessa. Como que isso pode ser aplicado, professor? Então tá. A aplicação disso vai ser, e eu trouxe algumas questões aqui para gente. Primeira questão, tá? Essa questão aqui, galera, é uma questão da própria IDECAM,
Própria IDECAN que eu digo aí, a galera que tá fazendo, que vai fazer os Correios, né? É... Ué, cadê a minha... Cadê minha ferramenta que tava aqui? Eita. Tá aqui. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui para todo mundo conseguir ler. Beleza. Isso aqui que eu queria. Bom, a galera que vai fazer o concurso dos bombeiros, essa é uma questão da IDECAN do ano passado, tá? Então, olha bem. Uma pessoa toma um empréstimo de 15 mil, que será pago com juros simples após 8 meses. Se o montante final a ser pago é de 18 mil, qual foi a taxa mensal de juros aplicada? Então, olha bem, ele quer saber qual. Eita, olha bem a pergunta. Qual é a taxa mensal? Esse é o comando da questão. Eu estou atrás da minha taxa. Então, qual é a fórmula de juros simples? Juros é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Vou botar aqui sobre 100 porque eu acho que isso facilita muito para vocês, tá bom? Bom, quem é quem aqui? Eu sei que o I é o que ele está pedindo, então o I eu não vou conseguir trocar. É o valor que eu quero descobrir, né? Afinal de contas, o I é a taxa. Então quem é quem? O J é os juros. Qual foi os juros? Observe, uma pessoa toma um empréstimo de 15 mil e o montante final que ela vai pagar é 18. Bom, o montante é 18 mil. E vamos lembrar que o que é o montante? O montante é o capital mais juros. Então tá, então 18 mil é o capital, que foi o que eu peguei emprestado, 15 mil, mais os juros. Gente, os juros só pode ser 3 mil, né? 18 menos 15, tá? Esse é seus juros. Então, você vai vir aqui, vai trocar o J por 3 mil, ok? Quem é o capital? O capital é 15 mil. A taxa é o que eu quero descobrir. E o tempo? O tempo foi 8 meses. Aí a gente vai pegar o quê? Dividir isso por 100. Primeira coisa, corta 2 zeros ali de cima com 2 zeros aqui embaixo, porque aí fica 1 aqui embaixo. Você esquece ele, né? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar, multiplicar 8 vezes 15. 8 vezes 150. Então, você vai ter que 3 mil é igual a 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, nós temos aqui 1.200 I. Então, o I é 3.000. E esse 1.200 que estava multiplicando o I vai para o lado de lá, dividindo o 3.000. Mais uma vez, ó, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, eu tenho 30 por 12. Gente, 30 por 12. Vamos dar uma simplificada para facilitar a conta para vocês? Dá para simplificar isso aqui por 2, não dá? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter 15 por 6. Que agora fica mais fácil de dividir. Mas se você quiser simplificar, dá para simplificar ainda por 3, tá? Se dividir por 3 aqui, ó, a gente vai ter 5 sobre 2. E aí 5 sobre 2 é melhor ainda, porque quando você divide 5 por 2, dá 2,5. E o quê? Esse I é a taxa, porcentagem. Olha aqui, ó, letra C. 2,5% ao mês foi a taxa utilizada por essa pessoa nesse empréstimo. Beleza? E aí, entenderam esse processo? Ele é bem simples, galera. É um processo bem simples.
Deixa eu só ajeitar esse 2,5 aqui para que vocês consigam visualizar melhor. 2,5%. Ok? Tranquilaço, né? Então tá, bora lá, vamos para outra. O que eu quero de vocês, galera? Dá um pausezinho nesse vídeo, lê a questão, tente fazer, depois você solta para corrigir, para ver a correção, beleza? Então, façam isso, tentem fazer primeiro. Vamos lá. O capital em reais que deve ser aplicado à taxa mensal de juros simples de 5% por 4 meses para se obter juros de 400%. Então vamos lá. Qual é a pergunta? A pergunta é o capital. Ele só não botou qual aqui, mas olha bem. O capital é igual a quanto? É isso que ele quer, tá? Ele quer saber o capital. Então, juros é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Bom, quem é o J? Aqui, ó. Os juros é de 400. R$ 400. Show. Quem é o capital? É o que ele está pedindo. Eu não sei. Quem é a taxa? Aqui, ó. Taxa de juros, taxa mensal, ó, isso é importante, de 5%. Por quanto tempo? Por 4 meses. Observe o seguinte: por enquanto não tem segredo nenhum, porque a taxa está em meses e o tempo está em meses. Ok? Prestem bem atenção. Se aqui fosse anos, você ia ter que mudar, tá bom? Ia ter que transformar 4 anos em meses. Ou às vezes é 4 meses, mas a taxa está o ano. Você vai ter que mexer em algum dos dois, tá bom? Bom, beleza. E agora, professor? Agora vamos lá. Primeiro vamos multiplicar ali em cima. Observe que 4 vezes 5 é 20. Então você tem 20 vezes o capital dividido para 100, né? Então eu vou cortar esse aqui, ok? Um zero em cima com um zero embaixo. Esse 2 que está multiplicando C, eu vou levar para o outro lado dividindo. E o 10 que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, você vai ter que 10 vezes 400 sobre 2 é igual a C. Então, C é 4.000 dividido para 2. Logo, quem é o capital? O capital é R$ 2.000. Alternativa C dessa questão. Beleza? Tranquilo, né? Não tem muito segredo aí. Praticar, praticar, tá vendo? Espero que vocês tenham conseguido fazer, porque é prática, galera. Quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. Acredita no que o tio fala, tá? Bom, deixa eu arrumar isso aqui. Vamos lá. Me posicionar aqui melhor também. Tomar menos espaço. Bom, bora para a próxima questão, tá? Essa aqui, galera. Mesma coisa, por favor, leiam, tentem fazer, dá um pause no vídeo, depois vocês retomam, tá bom? Então vamos lá. Um capital aplicado à taxa de juros simples vai triplicar seu valor em. Caraca. Um capital vai triplicar o seu valor. Então observe que ele não me fala. Ele me fala a taxa em meses, tá? Ele me fala a taxa em meses. Aqui eu tenho a taxa. Esse aqui é o I. O que ele está querendo? Ele está querendo o tempo. Observe que as minhas respostas são tempo. É o tempo que ele quer descobrir. Mas cadê o capital e cadê os juros? Bom, o que ele quer dizer? Se o meu capital for X, o meu montante é o triplo de X. Entende?
Deixa eu apagar isso aqui para vocês verificarem melhor, tá? Porque se ele fala que o capital vai triplicar, significa que no final eu vou ter o triplo do que eu tinha no começo. Só que o que eu tenho no final é o meu montante. A minha pergunta é, qual é os juros aqui? Lembrem-se que montante é capital mais juros. Então, os juros vai ser o montante menos o capital, tá? Então, os juros é 3x menos x. Meus juros é 2x. O que eu quero dizer com isso? Se eu botei 100, esse é meu capital. No final, eu vou ter 300. Mas qual foi meus juros? Meus juros é o que eu ganhei a mais. Meus juros é 200. Como é que eu descubro os juros? 300 menos 100, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Beleza. Vamos lá. Agora eu vou montar a fórmula. Juros é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, tá? Então, o que eu vou fazer? Os juros é 2x, tá? Ok? O meu capital é x. A taxa é 5. E o tempo é o que eu quero descobrir, tá bom? Professor, tem duas letras, tem x e tem o t. Calma, tá bom? Fica calmo. Não se preocupa. Esse 100 que está dividindo, você vai mandar para o outro lado, multiplicando. Ele vai para lá, multiplicando, tá? Então, vai ficar assim. 200x é igual a 5xt, beleza? Esse 5x eu quero t. Observe, o que eu quero? Eu quero tempo. Eu vou deixar o tempo sozinho aqui. O 5x que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Ok? Então, o seu tempo é... O que vai acontecer aqui? Esse x vai cortar com o de baixo. Você tem 200 vezes x dividido por 5 vezes x. Esse x pode cortar, tá bom? E agora você vai dividir 200 por 5. 200 por 5 é o quê? 40 meses. Afinal, a sua taxa estava em meses. Como assim 40 meses, professor? Não tem 40 meses na resposta. Exatamente. Vamos transformar isso em anos. Cada ano tem 12 meses, então eu tenho 3 anos completos, que vai dar 36 meses, mais 4 meses. Concorda? Então, 3 anos e 4 meses é o tempo. Letra E. Beleza, galera? Matada a questão, ok? Galera, esse é o tipo de questão. Deixa eu mudar aqui, ó, só para vocês conseguirem verificar melhor. Esse é o tipo de questão que vocês vão encontrar dentro das provas. O que eu quero de vocês? Pratiquem. Eu vou deixar um link aqui embaixo com uma lista com 10 questões iguais a essa, todas com correção no final. Mas eu quero que vocês tentem fazer. Depois vocês vão para o gabarito, porque tem o gabarito com resolução. Entenderam? Pô, tudo mastigadinho. Então vai lá, vale muito a pena. Só clicar no link que vai estar embaixo desse vídeo que você consegue acessar esse material e praticar isso daí. E no mais, galera, é correr pro abraço, porque não é um assunto difícil, porém, como eu disse, presente em todo concurso público de nível médio. Valeu? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula.